comentário negativo. Com os cumprimentos cordiais, sirvo de presente para, em resposta ao ofício 045/2023 da Câmara Vereadora de Serra Talhada, que encaminhou indicação 09/2023 para que realize o esclarecimento quanto à demanda. Informo a priori que, até mesmo antes da indicação do vereador, já estavam em análise e discussão a ampliação do cemitério de Espírito e Vazia, com solicitação posterior nos reforçado tal demanda social para a melhoria social da comunidade da localidade e agradecendo. Em contexto, ressalto que o proprietário já sinalizou possivelmente para a doação da área necessária para a ampliação. Não obstante, são necessários os devidos procedimentos legais e licitatórios, que requerem tempo para a completação do serviço de engenharia e para a construção da educação natural e a proteção do terreno. Por fim, retiramos em consideração do incomum colocar a solução para qualquer esclarecimento. Simão Daniel, secretário de Serviço Público. Responde ao que 09/2023, indicação do vereador Antônio Rodrigues. A tomada de tratar dessa proposta, senhor presidente, apenas registrar a presença do vereador Pedro São Miguel. Bom dia a todos aqui presentes. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Dizer que é um prazer vocês aqui acompanhar a sessão dessa casa. Agradecer também o empresário Dudinho. Vamos sua presença aqui, o Marluz, do PP, os amigos de Monte Menino, comigo, que sempre está falando aqui, mas Deus quer, queria agradecer também a vocês, e o Giovanni, agradecer aqui e todos vocês aqui presentes, um prazer em revê-lo aqui na Casa do Povo. Eu já queria agradecer, dizer que essa sessão está sendo carregada pela cultura e pela verdadeira vida. E a gente sempre tem que passar o melhor para a população ouvir aqui a cara do povo e ficar atento para acompanhar esse parlamento. Isso é muito importante passar para a população que não pode estar aqui, né, que estão lá do outro lado, mas estão aqui do lado. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer essa rádio que transfere essa sessão. Eu queria agradecer aqui ao professor Paulo César e já convido a Vossa Excelência Paulo César e Luiz Ferraz, membro da Academia de Direito, para apresentar aqui a proposta sobre a colocação de audiências públicas para a criação de lei municipal de normas gerais do projeto Patrimônio Arquiteto da cidade de Serra Talhada. Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer suas informações. Senhor presidente, questão de ordem, desejar a presença do vereador China Menezes. Ok. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente saudar a Câmara de Vereadores na pessoa do presidente Manuel Enfermeiro. Saudar também a todos os presentes. Já externar nossos sentimentos, né, nossos pesares, para todos os familiares e amigos do nosso confrade, escritor Oliveira Borrego, e também do jovem João, que nos deixou tão precocemente, né, filho de uma grande amiga, a professora Maria José. Então a gente apresenta os nossos pesares, relembrando sempre que é um momento muito difícil, mas que, enfim, que Deus possa dar o conforto a cada uma das famílias. Também queria fazer uma saudação especial a todos os amigos e amigas da imprensa local e a quem nos acompanham pelos veículos de comunicação, rádios e também canais no YouTube. Queria fazer uma menção honrosa ao Farol de Notícias, aqui representado pelo nosso fotógrafo Celso Garcia. Farol que no início do mês de março completou 12 anos de história. O site que hoje tem mais de 2 milhões e meio de acessos em todo o Brasil. Lembrando sempre que nós temos uma população de 91 mil pessoas. Então hoje a grande vitrine e a grande fonte de informação sobre Serra Talhada no Brasil e no mundo é o Farol de Notícias. Por isso eu faço também essa menção a Jeová de Sá, meu amigo de 30 anos, e pela pessoa que é, pelo profissional, pela família que ele mantém
e pela ética profissional, da qual muitos e muitos que estão aqui já precisaram, seja de uma informação, seja de um apoio para que suas ideias fossem se expandirem. Então, eu queria fazer essa simples lembrança, mais um abraço especial para o meu companheiro de bancada, Joel Santos. Bom dia a todos novamente. A gente temos como objetivo aqui, eu e nosso querido historiador Luiz Ferraz, que vamos dividir aqui o tempo e tentarmos ser o mais objetivos possíveis. Nós estamos aqui solicitando a convocação de uma audiência pública para discutir uma lei que já se encontra na Câmara, a lei municipal, que foi repassada aqui no dia 23 de fevereiro de 2018, sob o número de 00/2018, de autoria do Poder Executivo. Lógico que essa lei não é a que complementa as demandas da nossa cidade, mas enfim, se faz necessário. A ideia é que essa audiência seja convocada e junto com ela vários membros de diferentes setores da sociedade também possam participar. E aí está uma lista que na própria ofício já estabelece, e com a vinda de um grupo de pessoas experientes a nível de capital, de vários institutos que cuidam da questão do patrimônio, para nos orientar a como estruturar essa lei, uma lei que é de fundamental importância para a Serra Talhada, para a nossa história, e também um viés muito importante que a gente vai tentar mostrar aqui, inclusive econômico. Bom, a lei, o que nós vamos apresentar, e dentro dessa audiência pública, nós vamos tentar debater amplamente em todos os setores, inclusive com setores do Poder Executivo, do Judiciário, Eclesiástico, também com o comércio local, com moradores, inquilinos e herdeiros de casas no centro da cidade ou de fazendas na zona rural. E aí a gente já faz um alerta sobre a questão do patrimônio, e já vai citando alguns para pôr uma luz sobre esse debate. Nós temos imóveis públicos que precisam ser tombados com urgência. A gente cita, por exemplo, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, foi construída entre 1789 e 1782 e não é tombada. A das igrejas mais antigas do estado de Pernambuco, e não é tombada. O processo de tombamento a nível do estado é longo, mas isso não impede que o município faça esse tombamento. A Igreja de Nossa Senhora da Penha, que é um marco da arquitetura em todo o interior de Pernambuco, também não é tombada, assim como a Casa Paroquial, que foi erguida a pedido do Padre Jesus Garcia Riano, Padre Jesus, e outras igrejas que precisam também serem tombadas, certo? E esse tombamento precisa ser identificado. Tem uma plaquinha se o imóvel está tombado com base na lei criada e tal, para ter uma referência. Nós precisamos também tombar imóveis estaduais, e aí é preciso a comunicação com órgãos do Estado. O OSPAN, construído em 1942, na gestão de Agamenon Magalhães, que era governador do Estado. O Batalhão de Polícia, antigo CPA, de tinta, se não me falhar a memória, nos Correios, é o prédio de 1932. Federais, alguns prédios importantes, e tem outros que até aqui não estão sendo citados. A Agência dos Correios de Serra Talhada também foi criado, erguido em 1932. A estação ferroviária, apesar de termos o Museu do Cangaço e alguns outros eventos, mas o prédio em si não é tombado. O próprio prédio, apesar do modernismo, mas com o tempo vai ser necessário, o prédio do INSS. Então temos dois poderes aí já definidos que precisam ser comunicados. O Estado e a União. E os municipais, a gente cita alguns, que o município precisa também tombar. Mercado Público,
Colégio Municipal Conde Torres, a antiga cadeia e hotel, o grande hotel, a atual Secretaria de Educação, o abrigo Ana Ribeiro, que precisa também ser tombado, até porque o tombamento vai beneficiar a aquisição de verbas e de conservação desse patrimônio. Além disso, nós temos a própria Prefeitura Municipal, que é de 1969, 1967, enfim, mas que precisa ser tombada para, com o decorrer do tempo, ela não seja totalmente alterada e ninguém nem se recorde que foi uma ação do ex-prefeito Luiz Lorena. Além disso, temos a própria concha acústica, que ela é o conjunto arquitetônico da concha, idealizado ainda na gestão Hildo Pereira, para que depois também não venha derrubar pau, que a estrutura, a dinâmica, não retire as pedras portuguesas, o calçadão, como foi feito na Praça Sérgio Magalhães, que era o calçadão de pedras portuguesas, que era inspirado no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. O calçadão de Copacabana é um cartão postal do Rio de Janeiro. Serra Talhada a gente não consegue transformar as coisas em cartões postais. Infelizmente, muitas vezes é melhor sair quebrando tudo. Se não fizer isso lá na concha, daqui a 10, 20, 30 anos pode eventualmente acontecer. É preciso também tombar a Casa da Cultura, um prédio secular, mas que não é tombado. O Estádio Municipal Pereirão, por todo o valor histórico, não é? O Estádio do Maracanã é tombado, foi feito várias reformas, mas a obra de Oscar Niemeyer permanece viva ali no Estádio do Maracanã. E o próprio Cisto. Na zona rural, onde se encontram as maiores casarões, os maiores imóveis de Serra Talhada, várias casas sérias devem também ser tombadas. As maiores casas de Serra Talhada com valor histórico hoje estão na zona rural. E aí também tem que tombar as capelinhas, quase todas, né? As fazendas têm capelas, igrejinhas, os cemitérios, né? Várias pessoas importantes foram enterradas, né? A exemplo de José Saturnino no cemitério da Serra Vermelha, se não me falha a memória. E o cemitério está quase que em ruínas. Então, nós recebemos aqui anualmente centenas e centenas de pessoas que estão procurando informações sobre Lampião. José Saturnino foi o primeiro inimigo. E quero ir ao cemitério. E é vergonhoso chegar e encontrar aquela situação. Assim como o cemitério de Serra Talhada, quando se fala em querer ver o local do sepultamento de Davi Jurubeba. Já várias pessoas me procuraram para a gente ir até o túmulo, inclusive o túmulo não tem identificação. Mas enfim, é uma das referências. Cemitérios também são locais de memórias. Então na zona rural a gente tem essas capelas, igrejinhas, cruzeiros, tem cruzeiros aí centenários que contam várias histórias. Pinturas rupestres, vários lugares de Serra Talhada nós temos a herança dos homens primitivos. São várias serras do letreiro. E no entorno há todo um processo de pesquisa para saber se haviam ali fogueiras, fósseis, os hábitos alimentares daqueles povos. Então isso precisa ser tombado, protegido, o quanto antes possível. Temos também de animais pré-históricos, né? Lá na Fazenda São Miguel tem ainda fósseis de uma preguiça gigante da época dos dinossauros. Então todo aquele processo da lagoa, não ao tombar, não é que o poder público vai se apropriar e tomar de conta. Não, vai criar mecanismo para proteger e dar as condições do proprietário poder ter as ferramentas certas de usar essa estrutura, esse espaço. Já para concluir, ainda tem outros pontos importantes. As primeiras algarobas plantadas no Brasil, ao lado da Igreja do Rosário, tem que ser tombada no patrimônio, e as pessoas precisam saber que as primeiras algarobas foram plantadas em Serra Talhada. Obras de artes, e aí eu citaria alguns dos autores que precisam tombar imediatamente no trabalho. Parose, infelizmente, nos deixou. Juraci ainda está com a gente, mas tem muita coisa do professor Juraci
precisa ser tombado. Professor Pimpo, tem painéis belíssimos na FAFOPS do professor Pimpo. Aquelas telas não podem ser destruídas. Aqui tem que ser preservado não só a memória do professor Pimpo, mas a arte dele, né, o talento que ele deixou ali e tantas outras que são desconhecidas. Além também de Aloysio Fernando, grande pintor da nova geração, mas que precisa ter seu trabalho também tombado. Ronaldo Aureliano, que é o Parque das Esculturas de Ferro lá na estação. Ele moldou vários trilhos e fez arte com aquilo. Isso é uma arte modernista e nós precisamos também tomar aquele espaço. Obras de Dona Deusa Pires, Dona Deusa das Pedras, tudo que tiver possível dela tem que ser também tombado, garantir a memória do trabalho dela. O acervo do evangelista Inácio, né, o precursor da Asa Delta, criador de câmera de filmagem, enfim, armas e tudo mais. Também tombar muitas coisas que pertencem ao professor Diércio Ribeiro para garantir, né, a continuidade do trabalho dele. Enfim, para concluir, a gente quer comover e sensibilizar a Câmara que isso é um projeto que traz inúmeros benefícios para a cidade. Na análise rápida, a gente prevê que por ano a cidade ganha com a preservação dos patrimônios, dos imóveis, mais de R$500 mil. Isso porque, em geral, as pessoas vêm aqui para a Serra Talhada e não encontram atividades turísticas contínuas. Então, tem um grupo já, Sebastião está desenvolvendo o grupo de guias turísticos, e aí você tem o City Tour, turismo na cidade. Depois você tem o turismo rural. Se nós conseguirmos manter mais tempo as pessoas nos hotéis de Serra Talhada, não só um dia, mais 2, 3, 4, 5, 6 dias, consumindo no nosso comércio, consumindo nosso artesanato, consumindo a nossa comida nos restaurantes, então certamente vamos ter mais dinheiro sendo injetado em Serra Talhada e gerando mais empregos. Então é uma lei que ela não se atém só à questão do passado, mas tem um peso fundamental para o futuro. Eu vou ceder só um tempo aqui para Luiz dar o fechamento, peço licença aos vereadores e a Manuel. Luiz, nossa enciclopédia, é o homem mais sabe da história. Todos os amigos aqui presentes, gostaria de saudar toda a mesa da Câmara dos Vereadores de Serra Talhada, na pessoa do presidente Manuel Enfermeiro, desde já agradecer e ser breve, apenas um minutinho, é rápido. Para explicar um pouco o que é lei de tombamento. Lei de tombamento não vai se apropriar do bem, até porque todo mundo só lembra que o bem patrimônio histórico é de cal, cimento e barro, e não. Um dos pedidos que a gente faria aqui na tribuna, que eu gostaria que o Manuel Enfermeiro encaminhasse com uma forma urgente todos os vereadores, que 2 placas, a do centenário de 1851 por Agamenon Magalhães e a de 2001, na época da gestão do prefeito Jaime Pereira, no obelisco. Perdemos o obelisco de Serra Talhada. Então, nos próximos anos, ou esse ano ou ano que vem, uma construção simples, construir um novo obelisco e afixar essas 2 placas, que eu perguntei ao ex-secretário de obra, Cristiano Menezes, ele disse que está lá no almoxarifado. São placas históricas e precisamos de um obelisco, de preferência que no futuro coloque um busto de Sérgio Magalhães na praça. E são pequenos gestos, tal como tombar a imagem de Nossa Senhora da Penha. A imagem original foi levada para a pesqueira. Como é que pode? Levada para a pesqueira com a lâmpada que foi doada pelo Barão do Pajeú em 1900. Foi levado. Então são coisas que a gente tem que simples. O professor Dias está aqui presente. Posso até citar um gesto muito bonito que o professor Dias fez. O Cônigo Torres está em reforma. E qual que lembra mais o Cônigo Torres? O sino que toca no recreio. O professor Dias aproveitou a reforma e disse: meu filho, deixa eu resgatar logo esse sino. Tem a janela do Cônigo Torres, aquela janela que Antônio Carlos Rocha, Carlinhos, foi assassinado.
Temos que recuperar isso. Se for fazer a reforma e destruir a parte da janela, que seja recuperada pelo menos uma janela. São pequenos gestos que somente os pesquisadores, historiadores sabem o valor histórico. E por que a gente faz isso? Vocês estão fazendo história. Todos os eminentes vereadores aqui, nossos representantes do parlamento, estão fazendo história. Para que seus filhos, seus netos saibam da história. Cada um aqui, mano, enfermeiro, quem diria que um descendente de um Cibaúba, da Serra do Arapuá, do quilombola da Conceição das Crioulas, seria presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada e sentaria pela primeira vez um descendente indígena, sentou na cadeira do prefeito do município. Isso é história. Alice, daqui a 50 anos, suas netas vão dizer: minha avó teve uma legislação que minha avó era a única representante feminina. André, seu pai, Chico Teto, um homem que saiu da humildemente e chegou onde chegou, é um homem que fez história. Então cada um de vocês, Nailson, que está olhando aqui para mim, primeiro jogador profissional que chegou nesse parlamento, cada um de vocês tem uma parte da história. Então, para que seja preservado a parte histórica, cultural e social, para escrever uma acisão, mano, enfermeiro, para escrever uma acisão como patrimônio vivo pernambucano, precisa ele ser primeiro reconhecido em sua terra. Então, como forma de abrir essa fala de hoje, na verdade é para abrir um canal de conversa e de diálogo, não comigo, mas com toda a sociedade, professora Marluz, por todos. Então, como um gesto, mano, enfermeiro, eu trouxe esse livro aqui, fazer uma doação para a Biblioteca Pública Serra Talhada. É um livro raríssimo, é um livro, uma enciclopédia, que foi feita pelo IBGE em 58. Aqui tem fotos inéditas do Cone Butório, quando estava já perto de concluir, do OSPAN, de toda a Serra Talhada, de 58. Entendeu? Então são 26 livros de Pernambuco, esse aqui é de Pernambuco, todos os municípios de Pernambuco em 58. É um livro histórico importantíssimo para a preservação da história de Pernambuco e principalmente de Serra Talhada. Então vamos no final da sessão fazer essa doação em nome de todos aqui presentes, em nome de Luiz Ferraz Filho e de todos aqui presentes, para que fique nos arquivos da Biblioteca Pública Municipal. Um livro histórico, talvez tenha uma unidade em cada estado. Esse aqui eu comprei na Olivar Livros, no Rio de Janeiro, tá? Comprei, paguei o frete, tem mais de 10 anos que eu comprei, caríssimo na época. E vai ficar nos arquivos os alunos que frequentaram a Biblioteca Municipal, ver Serra Talhada em 1958. Tem todos os dados demográficos, geográficos, populacionais, quantos homens, mulheres, tudo do IBGE. Foi a primeira pesquisa nacional feita pelo IBGE, em 58. Fotos inéditas de Serra Talhada, da praça, do OSPAN e do Grande Hotel. Então, essa é a minha fala de hoje. Se sintam tranquilizados, vocês ouvintes, nas rádios Cultura e Vila Bela FM, vocês que estão presenciando o canal da Câmara, se sintam tranquilos. A lei é de patrimônio, é de preservação do patrimônio social, histórico e arquitetônico. Patrimônio histórico, arquitetônico e social é tudo que engloba e que preserva a nossa história em Serra Talhada. Então, um forte abraço, obrigado a todos por conceder essa palavra. Não estendi demais, mas espero ter sensibilizado e abrir esse canal de diálogo entre a sociedade civil organizada e o Legislativo Municipal. Muito obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, jornalistas. Bom dia, não da imprensa, Coxana, Sé, Rádio Globo, Farol Notícia. Bom dia aos professores que eu estou vendo aqui da nossa Alexa, que é do tempo de minha mãe. É uma honra, certo? Minha professora Maria José, nossa boa amiga que está aqui no Celinho, e a todos que estão aqui no canal. A Duquinho, a Amy, a Bebeto, a todos que estão no canal. Eu vou começar a minha fala falando um pouco dessa minha professora, Maria José. Essa professora que cuidou muito, brigou muito comigo, que eu também não era coisinha muito boa, mas eu agradeço, dona Maria José, hoje onde eu dou o meu conhecimento à senhora também.
Eu agradeço a senhora, que a senhora deu muito trabalho, a senhora sempre dizendo, André, o caminho é esse, o caminho é esse. E hoje eu estou aqui e agradeço a senhora faz parte da minha vida. E fico muito triste o que aconteceu com o filho da senhora, porque poderia ter acontecido comigo, com alguém que está aqui, algum familiar. E eu vejo a irresponsabilidade de animais, tem que acabar com isso. Aqui tem que ser punido. Quer criar, crie cercado. A gente aqui vamos ver, todos os 17 vereadores, se a gente tem uma lei de proibir animais soltos. Vamos ter que proibir, fazer uma lei municipal, tenho certeza que os 17 vereadores vai votar. E que seja punido quem faz essas infrações. Porque a senhora hoje está sofrendo, o animal morreu também, seu filho faleceu, mas é uma vida humana e todos nós temos que ter respeito pelo próximo. Eu, dona Marizé, eu digo à senhora que essa causa eu vou brigar nessa casa, eu vou brigar por essa causa, desses animais, tanto por filho da senhora e por tantos que perderam a vida também com os animais da BR. Isso aqui é uma promessa que eu estou fazendo em público e eu tenho ainda 1 ano e meio aqui nessa casa para acabar meu mandato. E se Deus quiser, eu e esses 16 vereadores aqui, a gente vai criar para ter uma punição maior para quem comete essas infrações. Mas eu digo à senhora, Deus está no comando. Ele, de certa forma, cumpriu sua missão na terra. Hoje está do lado do Pai eterno. E conforta o coração da senhora. Conforta o coração da senhora. E a vida segue. E com certeza ele está bem. Obrigado, professor. Aí, vendo agora os professores, Manuel Enfermeiro, presidente. Ontem teve uma assembleia aqui sobre os professores do piso e do pessoal da educação dos outros servidores. E teve, Nailson, uma fala que eu mesmo fiquei muito triste com a fala que teve aqui. E a gente não estava vendo do lado dos professores. Que a votação que a gente votou, sem saber da história, gente, e julgar a gente. E eu não sou falso, eu tenho que dizer a verdade. Quando a gente votou o projeto, a gente votou, naquele dia estava o salário dos professores, e votou para, em janeiro, a gente ter outra conversa, não foi isso, Zé Raimundo? Não foi isso, gente? Não foi isso? Foi. André Maia. Ia ter outra conversa para a gente resolver o resto do pessoal da educação. E ontem, por incrível que pareça, uma pessoa do Sinteste que jogaram os 17 vereadores contra os professores. E não é verdade. A gente votou para em janeiro recomeçar outro debate dos outros funcionários da educação. E eu queria dizer a essa pessoa do Sinteste que ela procurasse saber antes de julgar. Antes de julgar. Nenhum desses aqui que é um mal dos professores, não. Sem vocês, professores que estão aqui, a gente não estava aqui. Agora vem um querer dar um de bonzinho e julgar os 17 vereadores sem saber a verdade, ele não admite. De jeito nenhum, ele não admite. Que bom que teve essa assembleia e o secretário, e tanto eu pedi, nunca fui atendido de uma reunião. Ele ontem, no dia da assembleia, chegou um recado para Júnior do Sinteste ir com reunião com todo mundo esperando. Onde é que está, secretário, seu respeito? Tem respeito para a população. Eu venho 6 meses pedindo uma reunião com você e você nunca me atendeu. Não é você entrou agora, era a secretária e agora é você. Se tivesse pelo menos um mínimo de respeito, tivesse chamado os vereadores para essa reunião também. Tivesse um mínimo de respeito. Digo e redigo, é secretário, é funcionário do povo, como eu sou, como todos 17 são. Secretário de vocês, secretário do povo. Vamos ter unidade, vamos ter, se vocês é secretário do povo, vamos descer do Saldinho,
E hoje minha prima, Gabi Dona Salete, é secretária. Falei com ela cá hoje. Me atendeu maravilhosamente. Não porque eu sou e vi nascer. Não, porque ela tem um respeito a mim e eu tenho um respeito a ela. Falei com ela assim, não é porque a senhora está aqui que eu já ia falar, de Gabi, que está fazendo um excelente trabalho. Agora vem um monte de secretário aí querendo ser não a respeito, você recebi uma denúncia que saiu, eu fui ver no Eduardo Campos, e eu tinha como um hospital de primeiro mundo. Agora, rapaz, eu recebi uma denúncia, um descaso que houve com um cidadão que estava internado lá, um descaso, eu estou com os vídeos, vou procurar o Ministério Público. E não pode acontecer. Eles são pagos, médicos, enfermeiros, quem for que trabalhar são pagos para atender bem a população. E enquanto estiver fazendo o que estão fazendo e a gente não abrir a boca, vai continuar. Hoje foi ontem, mas ontem foi aquele cidadão. Mas amanhã pode ser uma pessoa minha, uma pessoa de vocês, e a gente não pode admitir isso. Não, se a gente for eleito para fiscalizar e denunciar o que é certo, o que é errado para a população. E eu vou para o Ministério Público, vou levar as imagens, vou colocar, porque isso ali não pode acontecer não pode acontecer. E no OSPAN, eu tenho certeza que o Léo, esse cidadão parece que foi escolhido para passar por isso. Chegou no OSPAN, Maqueiros, todos também tem vídeo. Léo, eu falei com o Léo não admite, porque eu sei que ele não admite, mas ele passou um aperreio no OSPAN, passou um aperreio no Eduardo Campos, hoje está em Caruaru, foi entubado, foi transferido ontem para Caruaru, e eu acho que ele foi escolhido para essa dedo para passar por isso. Vou lá em Léo hoje, vou mostrar as imagens a ele, e são pagos, e vou dizer novamente, quem não quer trabalhar, peça para sair, rapaz. Tem tantos que querem trabalhar, peça para sair. Trata a população bem, não é a população central não, é a população de todos os cantos. Trate bem, pessoal. Eu vou tomar minhas providências, eu vou no Ministério Público, dois casos, porque eu fui eleito para isso e vou, até o fim do meu mandato, eu vou honrar cada voto que eu tive desse Arvalhadense e de quem também não votou em mim, porque eu sou vereador, não sou dos 1.079 votos que eu tirei, não. Sou vereador de todos os Arvalhadense. A respeito do requerimento, eu fiz o requerimento ao serviço público, está aqui, graças a Deus chegou. Fiz outro hoje que eu acho, tenho certeza que meus companheiros vão aprovar o requerimento, e já veio dos carros, não custa nada vir da máquina. E uma coisa simples, está aqui, estou fazendo um estudo, tem coisa que eu não admito de jeito que está aqui. Na outra terça-feira eu vou passar ponto por ponto para a população, que tem coisas que tá fazendo o bem não, está beneficiando uma pessoa e 400 mil não. Tem coisa aqui que o fulano está recebendo 43 mil reais por um aluguel de um caminhão. Tem coisa aqui que fulano está recebendo 19.600 do caminhão mensal. E hoje a população sofrendo. Foi demitido 400 pais de família que poderia estar economizando dinheiro com isso para pagar um pai de família. Tem buraco na cidade, esburacado por todo canto, entendeu? Eu não vou admitir, enquanto eu for vivo e estiver aqui nessa casa, eu não vou admitir isso. Está aqui, agora eu vou fazer o estudo bem direitinho, pedi de outra secretaria, mas não pôde, mandaram, mas eu digo e reafirmo, só quem me cala é Jesus, só quem me cala é Ele, ninguém me cala. Tenho muito respeito a meu pai e minha mãe, porque eles me pedem até o que eu faço. Agora Excelência, quando eu estiver aqui nessa casa, eu vou brigar por vocês, o povo que votou em mim, eles confiaram o voto em mim, e hoje eu estou aqui funcionário de vocês. Obrigado.